Diga assim, ainda, repita comigo, ainda que haja muitos problemas na minha casa, na minha família, ainda que tenha muita gente chata na minha família, está do lado do filho, da esposa, do cunhado, da sogra, aproveita, falou, ó, Deus está falando com você, diga aí, ó, né? Deus está falando com você, diga assim, ainda que tenha muita gente chata em casa, que às vezes a esposa não cozinha tão bem, a minha cozinha, irmãos, não, você não, as outras mulheres, diga assim, a maior carência da minha casa é ter mais de Jesus. Você entende isso, irmãos? Quando a gente conhece mais de Jesus, irmãos, os valores deste mundo caem por terra. A casa continua a mesma, o trabalho mesmo, a sogra a mesma, mas a minha é uma bênção, viu? Está lá assistindo, lá de Atibaia. Irmãos, a igreja é um lugar maravilhoso. Eu sou apaixonado pela igreja do Senhor Jesus. Na igreja a gente aprende a valorizar as pessoas, insisto nisso daqui. Deixa eu abrir meu coração de pastor para vocês. Embora pudesse saber, porque sou o pastor desta igreja, eu não sei quem são os dizimistas desta igreja. Eu não sei quem são os maiores e nem os menores dizimistas. Não sei e nem quero saber. Deus tem usado alguns de vocês para fazerem verdadeiros milagres financeiros de provisão. Que quando a gente lança alguns desafios sem recurso, e eu tenho aprendido isto, não calcule, ande, pise na água, que o mar se abrirá. Eu sou empresário, irmãos, e como bom empresário, a gente faz planilha, a gente faz custos, a gente tem previsão de despesas. Se você perguntar para mim quanto que eu vou gastar o mês que vem, no outro mês, eu digo para você quanto eu vou gastar no mês que vem. Mas isso relacionado à minha empresa, não relacionado à igreja. É uma coisa louca. Que todas as vezes, irmãos, que a gente põe o pé, Deus usa muitos de vocês e não só de vocês. Muita gente que nunca nem colocou o pé aqui. Nós temos recebido alguns testemunhos que mandam para a gente no Instagram. Cuidado com o que você manda no Instagram para mim, porque eu não sei usar Instagram direito. Minha esposa que é meu socorro presente na hora das mensagens do Instagram. E nós recebemos a informação esta semana, deve estar nos assistindo, a Bruna, lá dos Estados Unidos, de que antes da pandemia, eu profetizei aqui que alguns de nós passariam a receber em moeda estrangeira. E que Deus abençoaria algumas pessoas aqui de forma que elas nunca imaginaram e nem sonharam. E foi o que Deus fez na vida dela. No meio do caos da pandemia, hoje ela assiste os nossos cultos online, morando nos Estados Unidos, e Deus tem prosperado, cuidado e abençoado a vida dela. Tem a Juliana Policarpo, né? Já trabalhou comigo, foi minha funcionária e hoje mora no interior de Minas. E tanta gente, tem a Rosana que nos ajudou, nos socorreu tanto em casa durante tanto tempo, está lá assistindo em casa. E nós cremos, irmãos, que nós precisamos trazer o céu para a terra. E quando a gente descobre que o céu está chegando na terra, quando a gente valoriza todo mundo da mesma forma, para nós não sabemos quem ganha mais ou quem ganha menos, nós não sabemos quem deu mais e quem deu menos. Embora haja lá o Pix, a identificação, eu faço questão do tesoureiro da igreja não me revelar o nome de absolutamente ninguém. Que Deus me livre de tratar qualquer um de vocês por aquilo que vocês têm ou fazem nesta igreja. E eu trabalho com vários pastores e tenho chamado e advertido a atenção deles a respeito disso. Seja louco,
Nós só tivemos aqui 4 tesoureiros na nossa igreja, que já passaram por aqui, 4 tesoureiros. Os 4 me chamam de louco. Falei, pastor, quando a gente tem recurso e a gente quer fazer algumas coisas, o senhor diz ainda não. E quando a gente não tem recurso, quando a gente não tem condições, o senhor pega e fala assim, vamos fazer aquilo. Falou, o senhor é louco. Mas a alegria do meu coração, irmãos, é que nós precisamos trazer o céu para a terra. E precisamos viver de forma sobrenatural. Ver o que Deus vê. Deus não vê o que você vê. E como nós precisamos orar, irmãos. As maiores colunas desta igreja não são aqueles que oram bonito. Tem gente que não sabe nem, que nunca nem pegou no microfone. E são colunas espirituais deste lugar. E essa é a intenção do meu coração. Que Deus me livre de baratear. Eu não venho aqui, insisto, para aqueles que são novos. Eu não tenho interesse, quando oro em preparar uma mensagem, eu não tenho interesse em agradar você. Porque isso é um coração de pai. O pai quer o melhor para os seus filhos, mas ele sabe que muitas vezes vai falar coisas que o filho não vai gostar. Que o filho não vai entender, mas um dia ele vai entender e dizer obrigado. Nós vamos aqui hoje entrar em Romanos 9, capítulo 9. Pense em um dos textos mais polêmicos. Hoje, depois de Agostinho e depois de Calvino, a coisa piorou. Calvino escreveu coisas maravilhosas, mas eu tenho muita dificuldade com muitos ensinamentos de Calvino. Por isso que perguntam para mim assim, pastor, o senhor é calvinista, o senhor é arminiano? Eu falei, eu sou a Bíblia, irmãos, acabou. Não queira discutir comigo na frente de outros. No canto a gente pode conversar, amém? Porque no canto eu vou saber até que ponto você tem um coração que realmente quer esclarecimento, ou você quer discutir comigo. Se a sua motivação é discutir, aí, meu irmão, vá procurar outro, vá conversar com o Lincoln, que gosta de armar barraco, com o Ramiro, que gosta, são todos barraqueiros da igreja, aí conversa com eles. Mas comigo não, irmãos, comigo não. Então, o capítulo 9 de Romanos, por que isso? Por que eu estou mencionando isso? Algumas questões polêmicas eu vou tratar no nosso ID de terça-feira, mesmo que você não seja um líder de ministério, mas se você gosta de algumas coisas com profundidade um pouco maior, nós vamos falar, porque trata a respeito disso o capítulo 9. Capítulo 9 vai falar sobre os eleitos, a predestinação. E muitos textos que os calvinistas utilizam aí, e na minha forma de entender, muito avessa àquilo que Deus espera de nós. Calvino foi um homem de Deus, entenda que Calvino foi um homem de Deus, um santo de Deus. Mas nem por causa disso eu concordo com tudo aquilo que ele escreveu. Beleza? Então eu quero aqui num culto público de domingo, onde está sendo gravado, eu quero tratar da essência. O que é que o autor, o nosso pai, queria que nós, como igreja do Senhor, entendêssemos neste texto. Primeiro nós vamos para a raiz. Aí depois, e aí eu vou tratar um pouquinho sobre isso, vou falar no ID um pouquinho a respeito do entendimento calvinista, do entendimento arminiano, do entendimento de eleição, predestinação, salvos para sempre, crente perde ou não perde salvação. São coisas, irmãos, importantes de nós sabermos, sim, mas a gente precisa entender a raiz. Nós temos aqui no nosso meio, irmãos que têm um entendimento calvinista, glória a Deus, Deus abençoe você. E irmãos que têm um entendimento arminiano, glória a Deus. E tem irmãos que não sabem nem o que são, mas amém. Glória a Deus por você também. O principal que aí sim, né, Cid Clay? O principal é saber se você crê que Jesus veio a este mundo para salvar você. Que Ele morreu para a remissão
convicção sua, e que você crê quando a sua vida foi entregue ao Senhor Jesus, o seu nome está escrito no livro da vida, e que um dia Jesus virá buscar você, se com milênio ou sem milênio, se com tribulação ou sem tribulação, mas você acredita que o Rei um dia virá buscar a sua igreja, e que nós estaremos com Ele para toda a eternidade. Este é a essência do Evangelho, e vamos aplaudir ao Senhor pela essência. Tem um videozinho que eu recebi essa semana. O burro estava discutindo com o tigre. O burro olhou para a grama e disse assim: a grama é azul. E o tigre: você é burro, burro. A grama, ofendendo o burro, chamando o burro de burro, uma ofensa. Sim, o seu burro, a grama é verde. Não, o burro insistiu, é azul. E o tigre: seu burro, além de burro, você é uma anta. A grama é verde. Aí quando começou a discussão ficar muito grande, eles foram os dois para o leão, o rei da selva, e perguntaram para o leão: leão, qual é a cor da grama? Ele pegou e falou: burro, que cor é a grama para você? Aí o burro respondeu: claro, seu rei, a grama é azul. E o tigre: não falei para você que esse burro é burro? Fala para ele que a grama é verde. Aí o rei leão olhou para os dois e disse assim: burro, vá em paz, porque você está certo. Aí o tigre ficou assim: nossa, eu não entendi nada. Aí ele esperou o burro ir embora e perguntou: rei, você sabe que a grama é verde? Aí o rei disse: você é mais burro que o burro, porque você não percebeu que o burro não tem capacidade ainda de entender isto, e você quer ficar discutindo com ele. Ele ainda não está pronto, não está preparado, ele não tem entendimento. E para ele continua feliz e saudável e vivendo no reino. Ele vive a vida no reino animal, enxergando a grama como azul. Um dia ele entenderá que é verde, mas por enquanto, deixa ele viver tranquilo e comer a grama que para ele é azul. Agora você pare de discutir com quem conhece menos que você, com quem é menos forte que você. Valorize, ajude-o a comer grama. Por isso ele é o rei da selva. Agora nós vivemos uma época, irmãos, aonde enquanto a gente não provar que o outro está errado, a gente não dorme em paz, Thelma. Enquanto eu não provar para o outro que ele está errado, eu não me sinto bem. Aí a sua preocupação não é trazer clareza, é mostrar sua superioridade. Você entende? Quando você tem o objetivo, e por isso Deus sonda a motivação do coração dos homens, quando a sua motivação é trazer clareza, Deus vai usar você para trazer luz àqueles que não enxergam direito. Agora, quando a sua motivação, Denis, é mostrar superioridade, Deus não está nesse negócio, entende, irmãos? Então não seja burro. E os tigres, não seja mais burro que o burro. Todos nós precisamos a cada dia pedir: Senhor, traz clareza e entendimento, ensina-me a tua palavra. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor e vamos para Romanos. Eu preciso trazer isto porque é isso que Deus tem colocado no coração do pastor de vocês. Viu, irmãos? Tenho procurado estudar, estava dizendo para minha esposa: amor, o que eu vou estudar o ano que vem?
porque eu concluo meu segundo mestrado esse ano, e eu falei assim: amor, o que eu vou estudar o ano que vem? Não sei ainda. Eu tenho fome e sede de conhecimento, irmãos, mas todo o conhecimento que eu procuro adquirir não me torna mais capaz ou melhor que ninguém, só me dá mais responsabilidade, viu? O seu conhecimento deve dar a você mais responsabilidade, mas o dia que você se sentir melhor, mais forte que os outros irmãos, que outros que não tiveram acesso que você teve, começou a ruína, Marcelo, porque a Bíblia diz que a soberba precede a ruína. Como eu e você precisamos ter sempre um coração ensinável. Eu aprendo, irmãos, com os doutores da lei, que falam em grego, que falam em hebraico, que falam em aramaico, mas eu também aprendo, irmãos, com aqueles que não falam nem direito o nosso português, mas são pessoas apaixonadas por Jesus, que amam a sua casa, que amam a sua nação e amam a sua família. Eu não aprendo só com os doutores, eu aprendo com aqueles que os homens chamam de pequenininhos, ignorantes, mas têm um coração do tamanho da nossa nação. É isto que para Deus é importante. Amém? Vamos para Romanos capítulo 9. E eu quero procurar extrair deste texto 3 grandes lições. E à medida que você vai lendo, nós vamos ouvir minha esposa ler. Deixa eu já antecipar quais serão as 3 grandes lições, para você, à medida que você vai ouvindo e acompanhando aí, você procure ver, puxa vida, é isso aqui, ó. Essa é a lição 1, isso aqui é a lição 2, isso aqui é a lição 3. Só vou tratar 3 grandes lições, beleza? Primeira grande lição que eu vou tratar nesta manhã é a respeito de o grande amor de Paulo pela sua família, por seu povo, pela sua nação. Qual é a primeira grande lição, irmãos? Repita comigo. Paulo tinha um grande amor pela sua nação, pela sua família. Então, à medida que você vai ouvir, você, puxa vida, realmente ó, está mostrando que Paulo amava de forma imensa o seu povo e a sua nação. Segunda grande lição é que cuidado em rejeitar a Deus. Você vai perceber em Romanos 9 que o povo está rejeitando a Deus em alguns momentos. E terceira e última grande lição desse texto que eu vou tratar nesta manhã: o nosso Deus é soberano. Amém? Preparado para a leitura? Então vamos lá. Acompanhemos a leitura da minha esposa, mas acompanhe na sua Bíblia. Insisto que quem acompanha aqui, quem não tem Bíblia no celular, quem não tem Bíblia no papel, ou quem é visitante está aqui, mas você procure acompanhar por aquilo, né, por aquilo que é o seu dia a dia. Você lê a Bíblia no papel, então você precisa trazer a Bíblia no papel para os nossos cultos. Você lê a Bíblia no seu celular, você precisa acompanhar por aquilo que é o seu pão nosso de cada dia. Amém? Vamos lá? Romanos capítulo 9. Digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os de minha raça. Olha aqui, dá uma paradinha aqui, irmãos. Olha o que Paulo está falando. Ele está dizendo, irmãos, que ele desejaria ser amaldiçoado se isso salvasse o povo e a família dele. Ó, que negócio louco. E ele começa dizendo assim: eu estou ciente, eu tenho clareza, eu tenho consciência do que eu estou falando. Eu não estou fazendo médiazinha, não estou brincando, não estou fazendo teatro. Eu sei do que eu estou falando. Eu estaria disposto a ser amaldiçoado se isso levasse o meu povo a ser alcançado e abençoado e salvo. Sequência do texto. Os de minha raça, o povo de Israel. Deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei,
a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Amém. Verso 6. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Nem por serem descendentes de Abraão passaram todos a ser filhos de Abraão. Ao contrário, por meio de Isaque a sua descendência será considerada. Noutras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Pois foi assim que a promessa foi feita: no tempo devido virei novamente, e Sara terá um filho. E esse não foi o único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaque. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, mas não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. E então, que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Verso 16. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Pois a Escritura diz ao faraó: eu o levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer, e endurece a quem Ele quer. Mas algum de vocês me dirá: então, por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou: por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? Verso 22. E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira, preparados para a destruição? Que dizer se ele fez isso para tornar conhecidas as riquezas de sua glória, os vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória, ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Como ele diz em Oséias: chamarei meu povo a quem não é meu povo, e chamarei minha amada a quem não é minha amada. E acontecerá que no mesmo lugar em que se lhes declarou: vocês não são meu povo, eles serão chamados filho do Deus vivo. Isaías exclama com relação a Israel: embora o número dos israelitas seja como a areia do mar, apenas o remanescente será salvo, pois o Senhor executará na terra a sua sentença, rápida e definitivamente. Como anteriormente disse Isaías: se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendentes, já estaríamos como Sodoma e semelhante a Gomorra. Verso 30. Que diremos então? Os gentios que não buscavam justiça a obtiveram, uma justiça que vem da fé. Mas Israel, que buscava uma lei que não trouxesse justiça, não a alcançou. Por que não? Porque não a buscava pela fé, mas como se fosse por obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Pai, traz clareza ao nosso coração daquilo que o Senhor sabia que nós estaríamos hoje aqui na comunidade de São Mateus, para ouvirmos a Tua voz. Espírito Santo, prepara o nosso coração para a Tua palavra. Conheces a nossa casa, a nossa família. Foi o Senhor quem designou, quem planejou, quem definiu
que nasceríamos nesta geração. Fala conosco, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos aplaudir ao Senhor pela sua poderosa palavra. Amém? Vamos lá, preparado? Primeiro ponto, qual era, irmãos? Deus está mostrando que Paulo, coloquei aí, tem aí a primeira frasezinha, é que o grande amor de Paulo por seu povo e nação. Deus queria mostrar para mim e para você que Paulo tinha um amor absurdo pelo seu povo e pela sua nação. Precisamos ver, irmãos, que ele termina lá com uma grande doxologia lá, um hino de louvor, o versículo 8, mas de repente ele dá uma guinada, e está falando, explodindo de alegria. Quem nos separará do amor de Deus? Será tribulação? Será? Mas aí ele de repente ele para e começa a falar do quanto ele ama o seu povo, de quanto ele ama a sua nação. E ele, irmãos, ele externa que ele preferiria ser amaldiçoado do que ver o seu povo se perder. E ele revela que tem uma profunda angústia e tristeza no seu coração. Porque, Wesley, à medida que ele pregava o evangelho, o que ele estava vendo? Que os de fora da casa dele, o povo gentil, estava se convertendo. Mas os de dentro da casa dele, entenda isso às vezes, que isto ocorre às vezes na sua família. Você prega o evangelho na sua casa e para os de fora da sua casa. Aí seu vizinho se converte. Aquele que trabalha com você se converte. Mas quando você vê seu filho, seu pai, sua mãe, sua filha, seus irmãos biológicos, aqueles que são da sua família, não se convertem. E Deus, irmãos, procurou registrar isto. Por quê? Porque o entendimento que eu tenho, Marina, é que alguns de nós, irmãos, não nos abalamos com isso. Eu fiz a minha parte, eu orei, eu preguei, eu levei para a igreja, e isso não mexe com a gente, não provoca lágrimas, não provoca, dona Creuza, um grande desespero. Senhor, eu quero ver meu filho salvo, eu quero ver minha filha salva. Senhor, eu quero ver meu pai te adorando, eu quero ver minha mãe adorando a ti. Mas sabe o que ocorre? Com o passar do tempo, e já havia passado um bom tempo da conversão de Paulo, irmãos, e quanto mais ele evangelizava o povo judeu, mais o povo judeu não dava atenção. Mas a gente vê aqui, irmãos, que ele continuou amando sua casa, sua família. Eu vejo alguns pais, irmãos, alguns homens que choram porque perderam o emprego, que choram porque bateram o carro, que choram porque entrou, porque não deu certo algum negócio. Mas a gente não vê lágrimas correndo, Emerson, nos olhos, porque o meu filho está distante de Deus, porque o meu pai ainda não entregou a vida ao Senhor Jesus, porque a minha esposa, porque o meu marido, e isso não mexe mais com a gente. Alguns de nós, irmãos, nos acomodamos. Já que você quer ir para o inferno, e que tudo, lembra daquele cantiquinho que o Antônio cantava quando era criança? Dizia, e que tudo mais vá para o inferno. Você gosta, né? Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. A salvação da nossa família precisa incomodar a gente, irmãos. A salvação da nossa família precisa provocar, Ione, lágrima nos nossos olhos. Isso não pode ser comum para a gente. Nós vamos continuar, Paulo continuou pregando.
Viu, Viviane? Ele continuou pregando, continuou evangelizando e alcançando milhares e milhares de pessoas. Mas ele está abrindo aqui um parênteses, no meio de todo o seu chamado, ele está pregando, fazendo, viajando, mas deixa eu abrir meu coração para vocês. Sinto uma profunda angústia no meu coração, porque os da minha casa, os da minha família, irmãos, ele não está falando, e olha que coisa absurda, ele não está falando aqui só de irmãos biológicos, ele está falando da nação dele, ele está falando daqueles que moram no mesmo condomínio dele, ele está falando daqueles que são vizinhos, que moram na mesma rua, ele está falando da cidade de São Paulo, ele está falando do bairro de São Mateus. Mas sabe o que ocorre, irmãos? Nós estamos fazendo as coisas, continue fazendo, continue viajando, continue trabalhando, continue estudando, mas se você olhar para dentro do seu coração e você não chora, porque aqueles que são seus vizinhos ainda não foram alcançados. Alguns, eu ouvi de uma forma absurda: pastor, e o senhor fica aí querendo ser o suprassumo, falando de uma igreja de 30 mil pessoas. Nós não temos no bairro 30 mil pessoas, o senhor tem um coração soberbo. Eu gritei, irmãos, que miserável pecador, esse já está à beira do quinto dos infernos, para falar um negócio desse. Porque nós temos um bairro de mais de 1 milhão de pessoas, irmãos. A gente sonhar com 30 mil é um sonho miserável. Miserável. E a gente precisa tomar cuidado, porque a gente está se acostumando, a cada dia ter menos compaixão. A gente se envolve com um monte de coisa na igreja, a gente faz um monte de coisa, mas a gente perdeu, pastor Batista, aquele coração que chora, como Moody dizia: dá-me almas ou eu morro. E Paulo estava tendo almas, estava alcançando almas, mas ele queria ver os da casa dele, da família dele, da nação dele sendo alcançados. Nós temos aqui um projeto para o Dia das Crianças. Quando trouxeram para mim o número, eu falei: misericórdia, nós não podemos focar num número tão pequeno. Nós tínhamos, eu era pequeno, irmãos, e eu e minha irmã, nós íamos para a EBF. Quantos aqui já foram para a EBF? EBF começava na segunda-feira e terminava no culto de manhã no domingo. A igreja nem era minha, eu frequentava outra igreja com os meus pais à noite e de manhã também. Mas no período da EBF eu falava: pai, não vai dar para eu ir, porque é o encerramento da EBF. Nós íamos para lá com a maior alegria. E eu depois fui crescendo, descobri. Falei: como que esse povo não trabalha? Não, eles se ajustavam, pegavam férias no trabalho, Claudete, para poder, ao invés de viajar, eles passavam uma semana inteira dando aula para um bando de criança. E eu lembro das tias lá que ia recolhendo, todo mundo tinha que dar a mão para atravessar a rua, que tinha tia que atravessava a rua com 30, 40, 50 crianças. A mulher era casada, tinha filhos, tinha obrigações, trabalhava fora, mas ela negociava as férias dela, porque uma semana no ano. Aí sabe o que ocorre? Nós chegamos a ter EBF aqui, tivemos 3 dias de EBF, não, muito trabalho, mudamos de 3 dias, passamos a ter 1 dia, e agora, irmãos, aí me apresentaram um projeto de fazer meio-dia no período das crianças. Eu falei: não pode ser só isso. Tem tanta gente aqui, irmãos. Uma delas trabalha com o Ministério Infantil, a Sueli, foi alcançada pelos filhos. Porque, irmãos, às vezes as pessoas, o pai, a mãe, não ouve o vizinho, não ouve o primo, mas quando vê uma criança dizendo: papai, quero orar por você, papai, vamos orar antes de comer, isso rasga o coração de um pai e de uma mãe. O cara pode ser ateu, pode ser um à toa na vida, estava à toa na vida, o cara é um à toa, mas quando vê o filho
dobrando o joelhinho, André, e orando pelo papai, orando pela mamãe, isso quebra qualquer coração. E eu disse para Shirley, a gente convoca a igreja, mas nós vamos fazer um dia inteiro para sacudir as nossas crianças. Não temos ainda ar-condicionado, é visível, né? Mas as nossas crianças já têm. E já fechamos, viu? Fechamos a quadra, fechamos o brinquedão. E estamos fechando, deixa eu abrir uma coisa para vocês. Nós vamos ter uma praça de Natal esse ano na nossa comunidade. Irmãos. Por que isso? Porque começa alcançando desde pititico. Ensina a criança o caminho que ela deve andar. Porque se ensinar bem o pititico, irmãos, sabe o que vai acontecer? Ele, quando crescer, nunca vai se desviar. Nós precisamos trabalhar com eles. Aí a Shirley falou para mim assim: mas pastor, nós não temos recurso. Para isso nós teríamos que cobrar R$30. Falou: olha querida, deixa eu dizer uma coisa para você. Todas as vezes que a gente coloca o pé na água, o mar se abre. Todas as vezes. Pastor, e nós vamos cobrar R$30? Falei: não, cobra 10. Porque o que é de graça as pessoas não valorizam. Cobra 10. E quem não tiver 10, o André paga. Pronto. Acabou. Mas vamos, nunca ninguém deixou de participar aqui por ausência. Falou: pastor, e os outros R$20? Como que nós vamos fazer? Falei: olha, tem um monte de empresários aqui, e tem gente que não é empresário, mas Deus tem prosperado, tem abençoado. Essas pessoas nós vamos completar esses R$20 que está faltando, mas nós vamos servir algo de bom para as nossas crianças. Falei: nada de salgadinho não, nós vamos dar comida para eles. Eles vão chegar aqui às 9 horas da manhã e sair daqui às 8 horas da noite. Não dá para ficar, a supervisão não pode ficar o dia inteiro. Tá bom, a gente reveza, nós somos 6 supervisões, e tem muita gente: eu não sou de supervisão nenhuma, mas eu quero ajudar, eu quero trabalhar para o meu Senhor, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu não sei dar aula, mas eu levo para fazer pix, né? Levo para fazer xixi, levo para fazer número 2. Eu se precisar dar uns cascudinhos santos para ficar quieto, eu dou também. Não pode não, estou brincando, irmãos. Mas assim, mas nós vamos nos fazer um mutirão. Mas pastor, fizeram aí só 100 lembrancinhas. Nós não vamos ter só 100 crianças. As primeiras 70 nós vamos ter uma lembrancinha. As outras 30 nós vamos abrir, porque tem uma comunidade carente aqui perto, irmãos, que as crianças dormem na rua. Não é que elas têm uma casa pequena, não. Elas dormem literalmente em um barraco na rua. E nós vamos trazer 30 destas crianças para cá. Nós tínhamos 100 lembrancinhas, 70 vai ficar para os 70 primeiros que fizerem inscrição, tá? 70. E os outros 30? Os outros 30, o Zé e a Ana vão trazer lá da comunidade carente, gente que mora literalmente em barraco, literalmente. Não estou sendo alegórico, eles moram literalmente em barraco. E essas 30 crianças vão brincar de brinquedão, vão comer algodão doce, vão comer comida, vão ter teatro, vão se divertir. Saindo daqui, falou: nossa, eu nunca vi isso na minha vida. E para essas 30 não terá custo nem de R$10. Para essas 30, nós como família, nós vamos abençoar essas 30. Amém, irmãos? Agora, por que isso? Eu entendo o que foi escrito aqui. Paulo tinha um desespero pelo seu povo. Agora a gente chora, não desmerecendo eles, irmãos, mas a gente chora por aqueles que estão sofrendo na África, a gente chora por aqueles que estão sofrendo no Iraque, e a gente não chora pela nossa nação.
E a gente não chora pelo nosso bairro, pela nossa cidade. Alguma coisa, seu Antônio, não bate. A gente tem uma facilidade gigante de contribuir, cooperar com aqueles que estão longe. E a gente tem uma dificuldade louca de chorar por aqueles que moram na mesma casa que a gente. De chorar pelo pai, pela mãe, pelos filhos. Mas pastor, eu estou orando há tantos anos. Billy Graham precisou orar. Billy Graham, irmãos, o homem que encheu todos os maiores estádios do mundo, precisou orar 30 anos para o seu filho se libertar das drogas. E a gente desiste dos nossos filhos com 10, 15, 20, 25 anos. Você é louco, você é louco. Orou 30 anos e hoje é o sucessor do pai dele. Então nós precisamos, irmãos. Sabe o que está ouvindo aqui? Quando eu li esse texto, Paulo descreve lá em 2 Coríntios capítulo 12, não precisa abrir, mas ele descreve que ele tinha um espinho na carne. Para mim, qual era esse espinho na carne? Que aqueles que são da sua família ainda não eram salvos. Você tem orado pela sua família? Você tem orado pelos seus tios, pelos seus primos? Está aqui uns primos meus aqui, que eu oro por vocês todo dia, viu, seus caras de pau? Todo dia. Vocês não me convidam para tomar um café na casa de vocês, mas eu oro por vocês. Mas ore pelos seus tios, ore pela sua família. Tem tio que você não vai conseguir visitar. Eu fiquei tão feliz, meu tio Roberto, não sei se está assistindo, ocorreu lá, a família é uma benção, né? A maioria você só consegue reunir todo mundo na hora de velório, né? E eu estou lá no velório junto com meu tio, e aí meu tio fala assim: ó, Davis, eu tenho assistido alguns cultos. Eu falei: o quê? O quê? Então eu tenho assistido, olha que coisas boas você tem falado, alegria no meu coração. Então, irmãos, use tudo que você tem, insisto, estude, trabalhe, mas você precisa ter um incômodo santo, Éder, pelos da sua casa, pelos seus vizinhos. Eu estou grato a Deus aqui, pelo condomínio. Nós temos um apartamento aqui que, como agora tem o culto da manhã e o culto da noite, nós pegamos um apartamento aqui nesse prédio. Irmãos, todo mundo me conhece nesse prédio. Eu falei para minha esposa: nós precisamos definir uma estratégia para alcançar esse condomínio. Eu falei: amor, já está tudo alcançado, porque todo mundo conhece a gente. Todo mundo, e é alegria no meu coração. Estamos aqui do nosso lado. Está para construir aqui um novo apartamento aqui. Falou: Senhor, eu quero todos os apartamentos, desde o síndico até a mulher diarista. Senhor, eu quero todos, dá-me todas as famílias, ore. O Sid Clay é resultado de oração. Cadê o Sid Clay? Mostra aqui, ó. Ele e o irmão dele tem uma fábrica aqui, ó, de amendoins aqui na frente. E a gente orando: Senhor, dá-nos, Senhor, não só aqueles que moram no condomínio, mas dá, Senhor, também aqueles que trabalham nas fábricas. Deus usou primeiro a esposa, né? Veio a esposa primeiro. Sid Clay é meio durão, meu irmão. Tem essa cara de simpático, meu cara, jogo duro, né? Pernambucano, arretado. Mas Deus, pá, catou o bichinho, está aqui com a gente, servindo a Deus, ele e a esposa. E irmãos, eu e você precisamos chorar pela nossa família, pela nossa nação. Amém. Você precisa ter planos e estratégias de como alcançar. Esse era o espinho na carne para mim, o entendimento meu e de vários estudiosos das Escrituras, que o espinho na carne de Paulo era porque a sua nação não estava se convertendo. Isto incomodava ele. Quer ver outro que me faz lembrar Paulo? Moisés, irmãos. Moisés também fez a mesma declaração de Paulo. Quando o povo, Moisés havia subido, lembra? Ele havia subido no Monte Sinai, e aí de repente o povo lá adorou o bezerro de ouro, se perderam, e aí Deus chega e fala assim: vou destruir todo esse povo aqui, e começar a partir de você, Moisés, uma nova raça e um novo povo. Ele olha para o povo e diz: Senhor, não faz isso não. Deus não queria fazer isso. Tem coisa que Deus cutuca a gente, para que a gente descubra como é que nós estamos lá dentro. Tem perguntas que Deus faz para a gente, Ele já sabe a resposta, mas Ele quer que a gente saiba como que nós realmente estamos.
E aí Deus chega para Moisés e fala assim: Moisés, estou pensando em destruir todo esse povo e começar a partir de você. Moisés tem o mesmo espírito de Paulo. Senhor, risca o meu nome do livro da vida, mas salva este povo. Agora nós, Jorge, não, eu fiz a minha parte, eles que se explodam, a minha parte eu fiz. Uma coisa eu sei, Edson, eu vou para o céu, e os demais, e que tudo mais vai para o inferno. Não, Deus não errou quando colocou você para morar onde você mora. Deus não errou em definir quem seria seu pai, sua mãe e seus filhos. Você entende isso? Você poderia ter nascido no Japão, no Paquistão, você poderia ter nascido, imagine, irmãos, o Devani de olho rasgado, japonês, poderia ter nascido, né? Gordinho do jeito que está, irmão, sentado, só meditando, japonês, ó, entendeu? Para, viu, Fábio, de comparar com Buda, para com isso, coisa feia. Ele ia pagar o almoço para você, não vai mais, entendeu? Então, ó, diga assim: eu preciso amar a minha casa, amar a minha família. Não vou fazer só isso não, levante sua mão para o céu. Levante o seu rosto para os céus, fale você com Deus. Senhor, dá compaixão pela minha casa, minha família, aqueles que são meus vizinhos. Senhor, pela minha cidade. Levante sua voz e fale com Deus. Senhor, não me deixa desistir da minha casa e da minha família. Não me deixa desistir dos meus vizinhos. Senhor, não me deixa, Senhor. Às vezes eu chego no meu limite, a ponto de dizer cansei. Mas, Senhor, renova em mim a paixão. Senhor, renova em mim o desejo de vê-los salvos. Senhor, renova em mim o nível de compaixão por eles. Amém, amém. Segunda grande lição, cuidado. Agora vamos lá para um outro lado. Cuidado em rejeitar a Deus. Porque talvez tenha gente aqui, ó, assistindo, ou gente aqui, que você só está assistindo, você só está aqui porque sua mãe insiste muito com você, seu pai, sua esposa, seu marido insiste muito, empurrando você. Cuidado em ficar rejeitando a Deus, porque este povo de Israel que rejeitou a Deus, irmãos, teve uma hora que Deus se levantou e colocou a mão dele. Então, muito cuidado em rejeitar. Eles tinham tudo, e a gente vive essa época. A gente olha para aquilo que a gente tem, e aquilo que a gente tem dado para os nossos filhos. A gente diz assim: nossa, meus filhos têm tudo aquilo que eu sempre sonhei em ter, mas meu pai nunca pôde me dar. E às vezes bate em nós esse desejo, né, Aguinaldo, de assim, essa indignação de eles não valorizam tudo aquilo que eles têm. Eles não valorizam tudo aquilo que eu tenho feito por eles. Você está sentindo aquilo que Deus também sentiu, que é o descrito no texto. Deus fez tudo para eles. Fez um monte Sinai pegar fogo, abriu o mar vermelho, enviou Moisés, enviou Elias, enviou Eliseu, enviou os patriarcas. Mas sabe o que ocorre? Eram de coração duro. E agora você que tem ouvido a palavra de Deus, que Deus tem usado seu pai, sua mãe, que Deus tem usado aqueles que Deus tem enchido de amor e compaixão, cuidado, porque a fatura demora, mas ela chega. Enquanto há tempo, a Bíblia diz, enquanto se pode achar, buscai ao Senhor, porque um dia buscarão e não o acharão, procurarão e não encontrarão. Valorize o tempo, ainda está sendo colocado para você, o tempo de você se arrepender, mudar e dizer: Senhor, eis-me aqui. E rejeitar a Deus, irmãos, não é simplesmente assim: mas eu vou para a igreja, não, mas eu até toco, eu até canto. Não, rejeitar a Deus é quando Deus não é o centro da sua vida.
Porque o povo de Israel, irmãos, para eles eram salvos. Afinal de contas, sou nação santa, eleita. Eu sou filho de Abraão. Pastor, eu vou na igreja, eu me batizei, eu ajudo na igreja num monte de coisa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós vemos no texto aqui que nem todo Israel é Israel de Deus, e nem todo cristão tem Cristo. Você entende isso? Nem todo cristão tem Cristo. Nem todo cristão pode dizer que Jesus é o centro da minha vida. Nem todo cristão tem dito: entregar minha vida inteira a quem tudo me dá. Nem todo cristão pode dizer que eu busco em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas Deus tem acrescentado. Mas em primeiro lugar eu busco ao Senhor. Ele é o meu Deus altíssimo, Ele é a minha bússola. E eu muitas vezes erro, muitas vezes falho, mas Ele é o Deus da minha vida. Quando ocorre um acidente no meio do caminho, falo o que não poderia fazer, assisto o que não poderia assistir, eu clamo e digo: Senhor, pequei contra ti, restaura em mim a alegria da tua vida e da tua salvação. Aí sabe o que Deus faz? Deus restaura a alegria da presença dele em nós. Não rejeite a Deus, não brinque com Ele. Enquanto é lhe dado o tempo de se arrepender, se arrependa. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Nós vivemos na geração dos procrastinadores, que ficam adiando. Você está adiando ser batizado até quando, filho? Você está adiando pedir perdão para sua esposa até quando? Você está adiando pedir perdão para o seu marido? Você está adiando falar com seu pai? Mas ele é que errou. Mas o maior é aquele que se humilha. Maior não é aquele que tem o dono da razão. Lembra do burro e do tigre? O maior é aquele que se humilha e diz: olha, me perdoa, fala comigo de novo. Essa semana eu tive com um moço, teve a vida inteira, teve alguns probleminhas com a mãe. Não me importa quem errou, se a mãe ou se o menino, mas é mãe, mano. E aí ficou de birra com a mãe, sem falar com a mãe. Aí o que ocorre? Mãe fica hospitalizada, aparentemente um probleminha básico, simples, nem foi visitar a mãe, probleminha simples. Continuo de birra com a minha mãe. Minha mãe não deveria ter falado, minha mãe não deveria ter feito, meu pai não deveria, meu marido não deveria, meu irmão não poderia ter feito aquilo. Meu amigo, vá lá e acerta o mais rápido que você puder. Põe em ordem a tua casa. Põe em ordem a tua casa o mais rápido. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Se acerte com os de dentro da sua casa ontem. Olha o que ocorreu. Vai para o hospital por um probleminha de nada, e de repente o telefone toca. Sua mãe morreu. E agora? E agora entra em depressão, porque não fez aquilo que deveria ter feito enquanto tinha oportunidade. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Se existe alguma coisa mal resolvida com os da sua casa, pare tudo, não dá para ir, ligue, mande mensagem, mas coloque em ordem a sua casa. Amém, irmãos? Terceira e última grande lição: a soberania de Deus. Enquanto todos sobem aqui, o pessoal, todos não, irmão, vocês, o pessoal do louvor, sobe tudo aqui. Não, irmãos, todos no ministério do louvor, mas esquece eles. Eu pedi para eles cantarem um cântico tão antigo, que eu aprendi quando criança. Insisto aqui, porque que eu valorizo tanto o ministério infantil, irmãos. Eu e a minha irmã e meu irmão, que deve estar assistindo em casa, nós somos criados. Minha mãe foi diretora de escola dominical. Ela promoveu tantas EBFs.
Irmãos, tudo aquilo que foi depositado no meu coração está aqui, ó, cravado aqui dentro. E um dos cantiquinhos que eu aprendi, lembra, Devani, Serjão, ele que cantava demais essa música, nosso Deus é soberano, foi Ele quem criou os céus e a terra. Mas sabe o que está acontecendo, irmãos? Olhe para mim aqui, esquece eles. O povo de Israel se acostumou tanto com o milagre, que deixou de valorizar a grandeza de Deus. Nós temos desfrutado de tanta coisa maravilhosa. O Brasil é uma terra abençoada, irmãos. A gente consegue conviver com Lula e com Bolsonaro, olha que coisa louca. A gente conseguiu conviver bem com Dória, com Tarcísio, com Dilma Rousseff. Os mais antigos aqui, nós amávamos o presidente Figueiredo. Olha, agora eu fui longe, mas tem uns irmãos aqui que pegaram Figueiredo. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Como eu e você não podemos, pregava ontem lá na Penha, na Igreja Assembleia de Deus. Feliz é o homem que teme ao Senhor. O que é temer? É reconhecer a sua grandeza, a sua soberania e a sua majestade. Paulo entendeu isso e por isso ele dizia, nada pode me separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Dificuldades, problemas, tudo vai passar, mas Deus continua sendo o Todo-Poderoso. Irmãos, não é ser amiguinho de um famoso de Hollywood, de um jogador famoso, é ser filho daquele que abriu a boca e criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Israel tinha tanta abundância, irmãos, que perdeu a sensibilidade da grandeza de Deus. Eles eram o povo eleito, Rosaura, povo escolhido. Mas não adianta, meu irmão. Ah, pastor, eu fui eleito. Se você não se arrepender e não temer e tremer diante dele, com essa sua eleição, você vai parar no quinto dos infernos. Ah, pastor, eu fui salvo e serei salvo para sempre. Não tema ao Senhor, para você ver aonde é que você vai parar, aonde é que você vai passar a sua eternidade. Temer a Deus, temer ao Senhor, na nossa casa, na hora que a gente assiste um filme, na hora que passa uma mulher. Falei com os homens, falei, misericórdia, irmãos. Recebi a reclamação de uma mulher aqui da nossa igreja, que viu alguns homens olhando de uma forma cobiçosa para outra mulher. Falei, o que é isso? Vocês são loucos? Vocês são loucos? Porque se uma pessoa faz isso aqui onde Deus manifesta a glória dele, o que uma pessoa dessa faz na casa, no trabalho, você e eu revelamos quem nós somos, através daquilo que nós fazemos quando ninguém está vendo. Sabe quem é você? Você é, não só você, eu sou aquilo que eu faço quando minha esposa não está vendo, meus filhos não estão vendo, e nenhum de vocês sabe. Mas sabe o que falta para nós, Jorge? Falta para nós o temor do Senhor, a consciência da grandeza, do poder, da majestade. Por isso que qualquer perebinha mata a gente. Ai, pastor, eu não sei se Deus me ama, eu estou com uma pereba aqui e Ele não me sara. O seu amor depende da cura de uma pereba? Ai, pastor, não sei se Deus me ama. Tinha lá 10 vagas, iam 11 concorrentes. Aí, pastor, entrou 10, eram 11 pessoas, 10 vagas, e só eu não entrei. É mesmo? Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Você estudou e se dedicou o quanto aqueles se estudaram e se dedicaram?
você se empenhou? E mesmo que tenha se empenhado, e mesmo que você merecesse aquela vaga, Senhor, eu trabalhei, eu me empenhei, mas eu sei que Tu és o Senhor sobre tudo e sobre todos, continuarei fazendo a minha parte, e eu continuo declarando que Tu és o meu Deus, eu Te amo, e estarei com o Senhor na eternidade. Falta-nos a consciência. Abra sua Bíblia no livro de Daniel, e com esse nós vamos encerrar. Daniel. Daniel capítulo 11, verso 32. E os violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Agora aqui ó, mas o povo, vamos ler todos juntos? Mas o povo que conhece ao seu Deus, se tornará como, irmãos? Se tornará como, irmãos? Forte. E o que mais? E o que mais, irmãos? Ai, pastor, tô fraco. Sabe aquela galinha lá? Tô fraco. Tem uns crentes que parecem galinha, irmãos. Tô fraco. Tô entendendo nada, mas dele me vem a alegria. Reforcei isso ontem e disse: irmãos, eu amo minha esposa, me casaria com ela 10.000 vezes se voltasse no tempo. Entendo ela como um presente exagerado de Deus para a minha vida. Todavia, contudo, não é ela que me faz feliz. Não é ela que me faz feliz. Amo meus filhos, tenho gratidão a Deus no meu coração pelos meus filhos, mas não são eles que me fazem feliz. Um dia eu conheci o soberano Deus, e naquele dia eu o temi, e como diz as Escrituras, aquele que teme ao Senhor será feliz. Tenho trabalhado por ela. Ó, a bichinha dá trabalho, viu, irmão? Vocês veem bonitinho assim? Já catei algumas irmãs aí que estão me dando mais trabalho ainda. Falei, querida, já catei sua parceira. Falei, para com isso, vou mandar fatura de cartão de crédito para casa dela, que aí eu quero ver se ela vai ficar te chamando você para fazer esse tratamento todo. Mas ó, deixa eu dizer uma coisa, você ame com paixão, com entusiasmo a sua casa, a sua família, mas eu quero dizer algo a você. Quando nós conhecemos a Deus, Marcelo, nós nos tornamos fortes e fazemos proezas. Aquilo que ninguém poderia fazer, Luan, Deus faz.